Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como você está hoje. Quero orar por você, apresentar a tua vida, excelente final de semana para você, em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 27. Uma mensagem muito importante para a nossa edificação dentro desta sequência que nós temos visto. Dos milagres de Jesus, o que eles significam para nós hoje, dos confrontos que o Senhor Jesus colocou, tanto para a edificação, formação dos seus discípulos, como de denunciar e desmascarar a hipocrisia e a falsidade dos fariseus e daqueles que eram inimigos da cruz e seus perseguidores. E hoje quero falar sobre esta revelação do Senhor diante de Pedro e como Satanás ele é ardiloso, astuto para tentar nos enganar. Veja com atenção. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E eles responderam: João Batista, outros dizem Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Resposta do apóstolo Pedro: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda-te, Satanás, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meu Deus! Um momento ímpar no caminho do Senhor Jesus, da preparação do Evangelho de Marcos, a sua cruz. Aqui, elementos muito importantes para a nossa fé, para a nossa saúde espiritual, para a nossa transformação de vida. Primeiro, Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas em geral diziam que ele era. Uns respondiam: ele é João Batista, porque sabiam da autoridade de João Batista. Outros diziam: é Elias, porque os judeus tinham a expectativa da volta do próprio Elias, do ressurgimento do profeta Elias. Eu já falei sobre isso alguns vídeos aqui atrás, dentro do Evangelho de Marcos. Outros diziam que era Jeremias, o homem que denunciava os pecados de Israel, dos reis em Jerusalém. Jeremias, um homem que era perseguido por confrontar os males daqueles dias. Então as pessoas identificavam essas características em Jesus e assim nomeavam João Batista, Elias, Jeremias, tudo. Jesus perguntou diretamente aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Não é? E aí Pedro vem adiante e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra grandiosa que nós vemos no texto paralelo do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde Jesus diz: E eu também te digo, tu és Pedro, mas tu és uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma grande revelação de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Quando você descobre quem ele é, ou melhor, quando você reconhece quem ele é, quando você recebe a revelação de quem ele é, o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para morrer pelos nossos pecados, por uma dívida impagável que tínhamos. Quando reconhecemos quem ele é, ele revela também quem nós somos. Somos filhos do Deus Altíssimo. E pela sua imerecida graça e por sua misericórdia, ele nos justifica diante do Senhor nosso Deus. E isso é grandioso. Descubra, reconheça quem ele é, e ele te revelará também quem você é. Você não é um morto-vivo, você não é um caído prostrado, você não é um fracassado desiludido, você é alguém que pecou. Todos pecaram e carentes são da glória de Deus. E que nele, ao reconhecê-lo,
o Senhor pode te levantar para a prosperidade, para um tempo novo, para um casamento de sucesso, para uma vida abençoada. E como eu sempre ministro na igreja, Deus tem para nós uma vida digna, honrosa, abençoada. E é o que eu desejo. E sugiro que você também deseje uma vida digna, honrosa e abençoada. E o caminho, creio eu, é reconhecer quem Ele é. E Ele trará a revelação do propósito que Ele tem na tua vida. Entretanto, essa história se seguiu, porque Jesus passou a falar-lhes que era necessário que o Filho de Deus padecesse nas mãos dos escribas e dos fariseus, que ele fosse rejeitado pelos anciãos e sacerdotes e depois fosse morto. Aqui eu quero dizer para você falar com você sobre a rejeição. As pessoas têm vivido hoje uma síndrome de rejeição muito grande. Mas eu quero te dizer, Jesus pagou o preço por todo e qualquer nível de rejeição que você possa ter sofrido do ventre da sua mãe, a criação e a sua família, a condição hoje doméstica dentro da tua casa, ou na rua ou no teu trabalho. Ele foi rejeitado, pagou este preço, para que eu e você, ao sermos rejeitados, tenhamos este padrão de vitória nele, para que não sejamos roubados e não deixemos de viver o propósito e a vontade de Deus. Entretanto, quando Pedro ele ouve essa palavra de Jesus dizendo que ele tinha que padecer, rejeitado, que ele sofreria os escárnios e a própria morte, Pedro começa a repreendê-lo, coloca-o à parte como se tivesse algo a declarar em particular, né? E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo para que ele não dissesse tal coisa. Só que Jesus, de maneira alguma, ele aceitou aquilo, porque havia claramente uma revelação e um propósito. Quem era Pedro para reprovar o Filho de Deus? O outro evangelho paralelo diz, não diga isto acerca de ti mesmo, Senhor. Não, Jesus não aceitou. Por quê? Porque era uma palavra que vinha da carne, do entendimento do homem, da preservação natural, talvez, de Pedro, ou da índole de Pedro, de alguma maneira, protecionista, mas o propósito de Deus na vida de uma pessoa, a começar do próprio Filho de Deus, está acima de todas as coisas. Acima dos conselhos dos ímpios, acima dos conselhos e das amizades, acima das necessidades e de qualquer outro valor que pudesse existir. Deus trabalha preparando todas as coisas. Então abre o teu coração. Se Deus tem te chamado, colocado um ministério nas tuas mãos, você tem ouvido a voz de Deus, você foi chamado para louvar, para adorá-lo, para entregar uma palavra, se levante pelo propósito de Deus. Talvez você tenha, fazendo aqui uma comparação, dado ouvidos ao conselho de Pedro. Que hoje você possa retomar este caminho, tomar o arado, e se desfazer mesmo daquilo que te fez desviar esta rota, este caminho, do propósito de Deus. Veja, Jesus vem e repreende a Pedro, dizendo, fitando os discípulos, chamou a Pedro e disse, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ele estava falando da parte de homens, da parte da carne. E temos aprendido melhor servir a Deus, melhor agradar a Deus, do que agradar a homens. Amém? Excelente dia para você. Em nome de Jesus, abra o teu coração, congregue, esteja na igreja. Dê uma olhada nesses últimos dias destas mensagens do Evangelho de Marcos. Tem sido muito, muito especial o aprendizado, a releitura do Evangelho e a oração. Amém? Pai de amor, toma nas mãos o teu servo e a tua serva. Pela tua misericórdia, livra e abençoa. Onde existe rejeição, onde existe a necessidade de reconhecimento, tu és o Cristo, Filho de Deus. Convence do pecado, da justiça e do juízo pelo poder do teu Espírito. Os enfermos, os necessitados, os desiludidos, aqueles que voltaram atrás. Hoje, Senhor, haja esta repreensão, caia por terra o espírito de Satanás e a voz do homem, e dê lugar à voz, a grandeza e o poder do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Te recebemos, Senhor. Te louvamos, te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus. Eu sempre digo, abaixo as obras do diabo, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.